Amém, irmãos? Glória a Deus por tudo, que já entregamos ao Senhor em adoração e que agora, por misericórdia, Ele venha falar conosco através da sua palavra. Amém? Eu queria trazer um tema para essa mensagem de hoje, chamada de Viva o Novo. Amém? Viva o Novo. Que você grave esse título no seu coração. Amém? Antes de entrarmos no texto propriamente dito, de uns tempos para cá, irmãos, as minhas redes sociais, elas têm me entregue algumas coisas. Um certo tipo de conteúdo. E os meses foram se passando e eu fui percebendo que ela só me entregava um tipo de conteúdo. Aí deixa eu abrir um parêntese aqui agora, tá? As redes sociais só entregam para você aquilo que você procura. Certo? Então se você está vendo uma coisa demasiada é porque você está buscando aquilo demasiadamente. Então, isso não é... As redes sociais não é um sinal de Deus de que você precisa comprar algo. Porque às vezes a gente cai nesse engano, Fala, eu entro no Instagram e só me aparece aquilo que eu quero comprar. Eu acho que é Deus dizendo que eu devo comprar. Não é. É o algoritmo, o abençoado do algoritmo que entendeu o que você está procurando e está te entregando. Amém? De nada. E eu percebi, irmãos, que, voltando ao assunto, as redes sociais que eu consumo, elas estavam me entregando algo que elas perceberam o meu sentimento. Eu estava nostálgico. E tudo que eu via era relacionado a um tempo. Coisa dos anos 80, anos 80, isso revela a minha idade. Coisas dos anos 80, dos anos 90, início dos anos 2000. Tudo que eu estava vendo era relacionado a isso. Música, cultura, filme, comportamento, tudo. Tudo era relacionado a essa coisa nostálgica. E eu cheguei à conclusão de que eu estava muito nostálgico. E comecei a orar sobre isso. Nostalgia, irmãos, para quem não sabe, é um sentimento de saudade do passado. Um passado que nós idealizamos, um passado que vivemos e que foi um tempo bom. E achamos que, como não estamos mais nesse bloco de tempo, a gente idealiza que o que vivemos lá atrás foi o melhor ano das nossas vidas. Quem nasceu nos anos 80, como eu, acho que os anos 80 e 90 foram as melhores décadas. Porque eu não tinha boleto para pagar, não tinha ninguém me cobrando, só ia para a escola, via desenho. E aí eu achava o quê? Que era o melhor ano da minha vida. Então isso é nostalgia. Associado a momentos felizes que já se foram e não volta mais. Mas hoje a tecnologia nos entrega aquilo que nós vivenciamos lá atrás. Principalmente hoje com a inteligência artificial, criam cenários, casas. Isso é um negócio que se você deixar, irmão, você tem que tomar um remedinho. Para você equilibrar as suas emoções. E aí eu pensei assim, a minha bolha. Porque eu estou atrás disso. Eu estou consumindo isso. Eu estou buscando isso. E aí, quando eu estava quase me convencendo de que era uma coisa minha, do Fernando, pessoal, particular, um dia eu estava rolando lá a barra infinita do Instagram e eu me deparei com a seguinte matéria da Folha de São Paulo, um importante jornal que circula no nosso Brasil. E o título era: Por que todo mundo está obcecado por nostalgia? Aí eu falei, opa, não é algo somente meu. A matéria dizia por que todo mundo está obcecado pelo passado.
Por que todo mundo está obcecado pela nostalgia? E o que me chamou mais a atenção dessa matéria, e na hora que eu vi aquilo, eu fui ler, cliquei no link, abriu e eu fui ler a matéria toda. E na matéria dizia que esse fenômeno não tem atingido só os 30 mais, os 40 mais, os 50 mais, está atingindo os jovens que aqui estão. E que eles não se percebem que estão nostálgicos por um período que não viveram. E aí a matéria dizia assim, dentre as razões, o mundo em colapso, pós-pandemia. Se você acha que o mundo está normal, irmãos, depois de 2020, você está fora de sintonia. Porque nós não somos mais os mesmos depois da pandemia. Nós não somos mais. Aí as razões eram mundo pós-pandêmico, crise climática, política, aí os mais velhos. Inflação, guerras, narrativas ideológicas, redes sociais que nunca desligam. Tudo isso tem trazido a sensação de que o presente, hoje, que vivemos, pode ser insuportável. Por que estamos nostálgicos? Porque parece que o presente é insuportável. A realidade é insuportável. Então eu olho para trás e fico lá admirando o tempo que se foi, que eu não pagava conta, que eu não tinha cobrança, que eu era feliz, e piriri pororó, que o mundo era analógico, não era digital, não tinha rede social, eu não vivia escravo disso aqui, enfim, de tantas coisas, não sabíamos o que era esquerda, o que era direita, não sabia de nada. Como era bom aquele tempo. O mundo está nessa. E aí no final da matéria, um homem que não é cristão, um homem que não confessa a Cristo, teve a iluminação, se assim eu posso dizer, de decifrar o que nós sentimos. E aí eu vou ler só um trechinho. Abre aspas, ele diz assim: e se for uma fuga, nostalgia? Nem toda saudade é inocente. Guarde isso. Nem toda saudade é inocente. Às vezes, idealizar o passado impede que a gente encare os problemas do presente. Sim, temos problemas, temos boletos, temos pais, temos mães, temos maridos, esposas, filhos, filhas. Então nos impede de encarar os problemas do presente ou imaginar um futuro melhor, futuro hoje, agora, dia 20 de julho. Mas talvez a nostalgia não seja só escapismo. Pode ser também um sinal de que a gente precisa reaprender a ter esperança. Amém para um texto apócrifo? Amém. Amém? Um não cristão leu o mundo e disse que nós precisamos reaprender a ter esperança. E nós temos uma esperança. Cristo. Jesus é a nossa esperança. A nossa única esperança. Não há outra. Então, irmãos, nessa noite, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que está entre nós aqui, eu queria comunicar ao seu coração que o tema de Deus não é o passado. Por mais legal que ele seja. E eu digo isso a mim mesmo. Deus, o assunto de Deus não é o passado, irmãos. Não é o passado. A Bíblia, ela foi inspirada e escrita no passado, mas não para o passado. A Bíblia não foi para ficar no passado. A Bíblia foi escrita para ser eterna. A Bíblia não é sobre o passado, ela é eterna. A Bíblia não termina com nostalgia. Você já viu a Bíblia terminando com nostalgia? Não. A Bíblia não termina com saudades do passado. Nas narrativas talvez encontramos, mas a história central da Bíblia não é ficar olhando para trás, é ficar olhando para frente. A Bíblia termina apontando para o futuro, para hoje. A Bíblia termina dizendo que Deus está no controle de todas as coisas, como cantamos aqui. A Bíblia termina dizendo que Deus está no controle. A Bíblia termina dizendo que nós devemos gerar grande expectativa. A primeira, Cristo voltará, redimirá o mundo, todas as coisas, o que é caótico não vai ser mais, aquilo que é tristeza não haverá mais,
Deus é a nossa esperança. E aqui, irmãos, cabe esse exercício. Eu não sei a quais corações essa palavra vai pousar e encontrar um lugar para ficar. Mas talvez você guarde isso no coração para que você, no mínimo, fale para alguém. Se você não está nostálgico, você anota aí e fala para alguém. Mas se é para você, se você entende que essa palavra é para você ao longo daquilo que vamos conversar, guarde isso no seu coração. Deus tem grandes expectativas para o nosso coração, para a nossa vida. Quando o passado é bom ou mal, porque nostalgia é coisa boa, mas às vezes você tem no seu coração aí coisas más recordações. Eu vou focar mais naquilo que foi bom, mas talvez para você enquadre aquilo que foi mal, que foi ruim. Mas quando o passado é bom ou mal, é difícil a gente esquecer. Ou seja, não importa o que vivemos, é difícil apagarmos do nosso coração aquilo que nós vivemos. É quase impossível. Sendo assim, a gente pode usar o passado de duas formas. Guarde isso. Ou você tem ele no seu coração como residência, você habita nele, e isso te afeta e muito. Ou você tem aquilo como uma referência, não te dói mais, não te afeta mais, não rouba mais a sua paz. Então, para nós, ou é residência ou é referência. Você não está neutro. Se você está olhando muito para o passado, você está nessas duas casas. Não tem uma terceira. Não há neutralidade. Ou você está vivendo nele, isso te afeta, te dói, te machuca, ou você apenas olha como uma referência e fala, legal, já foi. Que bom que eu vivi isso. Não tem como escapar. Quando nos apegamos ao passado ruim, nós dizemos com as nossas atitudes uma coisa: que Deus é bom com todo mundo e menos com você. Se o seu passado é residência e você mora nele, você está dizendo que Deus abençoa todo mundo que está ao seu redor aqui, menos você não é abençoado, menos você não é agraciado. O dia bom nunca chega para você. Mas se você vive no passado com boas recordações, também há um perigo aí. Porque você está dizendo com as suas ações que Deus foi bom com você só lá atrás e que a cota de bondade dele acabou. E tudo que você tinha que viver está lá atrás. E agora você se contenta com as migalhas da recordação. Por isso, irmãos, a Bíblia nos convida a olharmos para frente. Porque o que ficou lá atrás, a cota que foi, coisas boas ou coisas ruins, já foi. E Deus nos convida a olharmos para frente. Nós não podemos ficar cativos, irmãos. No nome de Jesus, que essa palavra hoje venha com libertação para o meu e para o seu coração. Nós não podemos ficar cativos às nossas emoções, sejam elas quais forem. Não podemos mais. Nós não devemos aceitar isso. Residirmos num lugar que já se foi. Por melhor que ele seja. Se você foi rico antes e hoje não é mais. Se você foi próspero e você não é tão próspero. Se teve carro importado, se teve carro nacional. Se você namorou, casou e hoje você está solteiro. Se você é divorciado, olha, irmãos, já se foi. Já se foi. Já se foi. Não devemos voltar mais nesse lugar. Porque as coisas, irmãos, não voltam mais. Eu queria que voltasse. Muitas coisas, mas não volta mais. Não volta mais. E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43, versículos 14 e 19. 14 ao 19, perdão. Eu vou ler na versão NVI, dessa vez, porque eu acho que se encaixa bem com aquilo que o Senhor quer comunicar ao nosso coração. Isaías capítulo 43, versículos 14 ao 19. Se você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar aqui na projeção. Vou esperar os irmãos aí encontrarem.
Quem encontrou, diga, eu achei. Então tá bom. Quem não achou, também diga, não achei. Amém. Todos acharam. Amém? Diz assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vocês, mandarei inimigos contra a Babilônia, e farei todos os babilônios descerem como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel, o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez sair juntos os carros de guerra, e os cavalos, e o exército, e os seus reforços, os quais jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amém? Palavra do Senhor. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, fala conosco nesses próximos minutos. Que a Tua palavra, Senhor, venha nos abraçar nessa noite. E não permita, Senhor, que saiamos daqui sem entender aquilo que o Senhor tem para nós. Para a nossa vida, para o nosso hoje, para o nosso futuro. É o que eu te peço, Senhor, humildemente, e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Palavra do Senhor. Amém? Irmãos, só para contextualizar vocês, não vou invadir muito no contexto, porque ele é muito amplo, mas só para você entender o contexto que a gente leu. O povo de Israel estava oprimido na Babilônia. Por que eles foram para a Babilônia? Aí você lê depois lá, por que eles foram parar na Babilônia. Mas eles estavam cativos, semelhantemente como seus antepassados estavam escravos no Egito. Angústia, um momento difícil, é quase o mesmo. E aí no versículo 16, por intermédio do profeta Isaías, Deus os lembra que os seus antepassados experimentaram a fidelidade do Senhor. Então quando a gente lê lá no versículo 16, assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, foi a abertura do mar vermelho. Foi a abertura do mar. E aí ele diz que pelas águas violentas, ele fez sair juntos os carros de guerra. Deus estava trazendo como a memória Moisés e a multidão que havia saído. Então Deus estava usando esse texto e esse contexto para falar da sua fidelidade àquele povo. E Deus estava... É como se Deus estivesse usando esse pano de fundo histórico para dizer que Ele iria agir novamente. De que Ele faria outra vez. De que Ele ia abençoar o seu povo de novo. Então Ele usa aquela história dos seus antepassados, da fuga do Egito. E era uma fuga talvez diferente, mas Deus faria de novo. Então a fé e a esperança daquele povo estava tão machucado. O povo estava tão quebrado, tão desesperançoso, tão cabisbaixo, talvez como muitos de nós hoje aqui. Olhando talvez para o passado e tentando idealizar o que aconteceu. Que Deus viu a necessidade de apresentar como se fosse garantias para aquele povo. É como se Deus estivesse trazendo uma garantia de dizendo assim, olha, eu fiz lá atrás, vou fazer de novo. Eu livrei os seus antepassados de uma terrível escravidão e vou fazer novamente. Vou livrar vocês, assim como eu livrei aquele povo. Então era como se Deus tivesse trazido cartas de garantia. E Deus precisava reforçar aquilo de uma forma encorajadora. Por isso que ele fala que os babilônios iam fugir, iam correr para os seus navios. E que Deus iria fazer de novo. Então, irmãos, eu tenho a plena certeza, partindo de mim, Fernando, que nós já vimos a fidelidade de Deus em algum ponto da nossa vida.
Todos nós temos na memória um dia, uma data, um período, uma janela, um ciclo, uma estação, onde Deus veio e fez tantas maravilhas. Sem dúvidas, nós somos testemunhas, irmãos. Nós somos testemunhas do quanto Ele nos guardou, nos abençoou, nos livrou, nos curou, nos restaurou, nos edificou. Quantas coisas maravilhosas Deus já fez. Eu tenho certeza disso, que Deus já fez grandes coisas por nós. Que o Espírito Santo lembre você agora, aí, enquanto é ministrado, das coisas boas que Ele fez lá no passado. Então nós devemos nos lembrar daquilo que Ele fez e manter o nosso coração agradecido sempre. Lembrar do que Ele fez, coração agradecido sempre. Recordar das coisas que Ele fez no passado nos ajuda a considerar uma coisa: a sua fidelidade. A sua fidelidade. Deus é fiel. E antes de ser fiel a mim e a você, Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel àquilo que Ele garante, àquilo que Ele diz. E, por consequência, resvala em nós. Então, antes de Deus ser fiel a mim e a você, Ele é fiel a si próprio. Porque Ele não revoga, Ele não volta atrás naquilo que Ele diz. Então, a sua fidelidade continua a estar presente. Continua no dia de hoje. E no versículo 18, nós vemos um convite, uma ordem. Ele dizendo assim: esqueçam-se do que se foi, não vivam no passado. Aí eu te pergunto, por que Deus nos lembra do que fez e quase imediatamente nos pede para esquecer daquilo que fez? Não é contraditório? Por que que Deus pede ao povo, para quem Isaías estava direcionando essa carta, essa palavra, dizendo, lembre-se daquilo que eu fiz, mas imediatamente eles falam, esqueça-se do que se foi. Mas calma lá, é para lembrar ou não é para lembrar? Deus está dizendo isso. Deus está trazendo a memória, trazendo a recordação, mas só para que fosse uma luz que ilumina. É só para como se fosse um respiro, mas não para ficar olhando muito lá para trás. Então é como se Deus estivesse assim, eu os fiz lembrar, vocês e a nós, Jesus Saves aqui, de que a sua fidelidade é a mesma. Mas Ele vai fazer algo totalmente diferente. Porque só você vê a história. O povo cativo do Egito fugiu de um jeito, o povo cativo da Babilônia saiu de outro jeito. Não saíram fugidos, saíram libertados. Saiu de cabeça em pé, não saíram com medo, olhando para trás para ver se o Ciro ia correr atrás de novo para mudar de ideia. Saiu totalmente diferente, ou seja, Deus está dizendo, lembre-se do que se foi, mas por favor, olhe para frente, porque eu vou fazer totalmente diferente. Assim como os israelitas foram convidados por Deus a olhar para frente, hoje Deus nos convida a fazer o mesmo. Irmãos, vivamos o novo de Deus. Devemos olhar adiante, sem limitá-lo. Porque quando a gente olha para frente, vive o novo, nós não limitamos a nós limitamos ao Senhor, aquele que pode fazer todas as coisas por nós. Então, irmãos, nós não conseguimos saber o que Deus vai fazer na nossa família, no nosso casamento, nas nossas finanças, na nossa carreira, na nossa profissão, na nossa vocação, no nosso chamado. Sabe por quê? Porque nós ficamos esperando que tudo funcione como funcionou no passado. Quem repete as coisas somos nós. Deus é criativo. Muito criativo. E a gente fica idealizando que Deus vai fazer do mesmo jeito que fez lá atrás. Porque para nós é mais confortável. Porque já conhecemos os passos. Porque sabemos o que fazer. O passo que damos à frente, o passo que damos atrás. É como se fosse uma zona de conforto. Aí Deus vem e diz, eu vou fazer. Vocês vão viver o novo, mas de formas diferentes. Ele age de formas
muitas vezes misteriosas. Mas no final de tudo, irmãos, tudo é para o bem daqueles a quem Deus ama. A mim e a você. Então, irmãos, receba o novo de Deus, mesmo que pareça que você esteja perdendo algo. Amém? Amém. Vocês ouviram o que eu disse? Receba o novo de Deus, mesmo que pareça que você esteja perdendo algo. Porque às vezes a gente está com algo na mão, aí Deus nos oferece, aí a gente olha para a nossa mão, olha para a mão de Deus, aí fica. Aí Deus fala, solta. Então receba o novo de Deus, mesmo que pareça que você esteja perdendo algo. E possivelmente talvez você vai ter que abrir mão mesmo. Vai ter que perder algo. Amém? Irmãos, eu acredito que a palavra de Deus, quando ela é lida, explicada e aplicada, porque esse é o intuito de nós abrirmos a palavra aqui, né? Ler, explicar e aplicar. Certo? Ler por ler, eu posso ler Machado de Assis. Mas a Bíblia é para ler, entender e aplicar. Certo? Então, quando nós lemos, entendemos e aplicamos, Deus espera de nós uma reação. Eu sou convidado a me levantar em obediência àquilo que foi pregado, domingo após domingo, célula após célula, e reagir em cima daquilo que fomos ministrados. Então é necessário nós darmos uma resposta àquilo que somos ministrados. Daquilo que eu e você fomos expostos. Isso é maravilhoso, glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso quando eu e você reagimos à palavra. Eu entendi, vou fazer. Não sei como eu vou fazer. Não entendi muito, sim. Mas eu vou. Não sei como, mas eu vou. Eu vou em obediência à palavra. Isso é maravilhoso. Mas se eu e você não cuidar do meu e do seu coração, nós podemos cair no engano de que Deus é apenas um meio pelo qual eu posso fazer as coisas acontecer. Porque nós vivemos uma geração que para tudo tem 7 chaves, 5 princípios, né? 10 desbloqueios, porque vivemos na fase da alta performance, dos coaches. Coach emocional, coach espiritual, coach para comer, coach para tudo. Então é as chaves, pega essa chave aí. Aí são 7 chaves, 3 chaves, 20 chaves, enfim. Então parece, irmãos, que Deus é apenas uma peça na engrenagem. Eu pego esse princípio de Deus e os meus 30 anos de experiência. Pego esse princípio de Deus e os meus 20 anos de vivência na igreja. Pego esse pedacinho de Deus, o que Deus disse, e pego toda essa minha bagagem como pai, como mãe, como empresário, como filho, como estudante. Deus é uma peça na engrenagem. Então nós precisamos vigiar o nosso coração, irmãos. Porque pensamos que ao fazer isso, nós podemos corrigir as nossas rotas, as nossas histórias, os nossos maus comportamentos, porque Deus ele é apenas uma peça da engrenagem, mas não é. Deus é tudo em nós. Tudo em nós. Parece, irmãos, que tem a ver mais com o que eu faço do que com o que Deus pode fazer. Parece que tem a ver mais do que com o que você anota, e eu dou glória a Deus quando eu vejo os irmãos anotando aí, anotem mesmo. Mas parece que as verdades estão mais naquilo que eu anotei do que naquilo que Deus faz. Irmãos, e é o contrário. Deus é a engrenagem, e o que você anota, guarda, medita, é uma peça. É o contrário. Porque isso nos põe no devido lugar, irmãos, porque, irmãos, sem Deus você não pode fazer nada. Nem ser crente você consegue ser. Porque você não está aqui porque você é bom, porque você é santo. Você está aqui pela graça do Espírito que te trouxe aqui. E que te traz aqui domingo após domingo. Então eu quero trazer essa palavra hoje, lembrando de que no final das contas, irmãos, quem faz tudo é Deus.
Amém? Amém. Quem faz tudo é Deus. Não sou eu. Não sou eu. Não adianta eu saber, irmão, muita coisa e no final das contas eu não vou conseguir fazer. Filipenses 2,13, Paulo diz assim, um texto clássico da Almeida, né? É Deus quem atua em vocês, tanto o querer quanto o efetuar. Amém? Quem é mais velho de igreja, lê a Bíblia, já leu esse trecho. Na nova linguagem de hoje, diz assim: pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dele. Pois Deus está sempre agindo em vocês, para que vocês obedeçam à vontade dele. Ou seja, você não obedece porque você obedece porque Deus está agindo em você. Tanto no pensamento, quanto nas ações. Está falhando o microfone? Vou ler de novo o texto então, porque falhou, tá? Vou ler na nova linguagem de hoje. Pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dele. No final das contas, irmão, você não é bom assim não, é Deus. Ele que faz. Tanto no pensamento como nas ações. O que você pensa de bom, é Deus fazendo você pensar coisas boas. Certo? Porque quando você erra, a culpa é toda sua. E quando você acerta, é o Senhor. Amém? Portanto, irmãos, eu quero enfatizar nesse texto, mais do que o Senhor fará, do que focar naquilo que eu posso fazer. Então hoje, irmãos, é aquela palavra que a gente abre as mãos e recebe. E não fica se preocupando tanto assim, do que eu vou fazer. É claro que você tem que fazer, receber e crer. Essa é a sua resposta. Mas não é sobre como você vai fazer para que as coisas aconteçam. Porque Deus é quem faz você pensar e executar aquilo que pensou. Então, diferente de um sermão que a gente prega, apontando aplicação, pontos, para que você faça, eu quero trazer nessa noite um sermão um tom mais devocional. Que é o quê? Você receber de Deus e dizer: Senhor, eu aceito essa verdade hoje em nome de Jesus. Eu aceito isso, Senhor, eu recebo. Não porque eu estou dizendo, mas porque é a Tua palavra que está dizendo. Então, irmãos, eu acredito que cada um de nós, no seu devido tempo e propósito, vai viver o novo de Deus. Talvez uns amanhã, semana que vem, mês que vem, final do ano, no próximo ano. Eu sei que chegará o tempo de você viver o novo, de eu viver o novo. Então, assim, deixa, recebe e vive. Amém? E para isso, Deus fará 3 ações, como Ele fez para aquele povo. Ele deu para eles um novo olhar, novas oportunidades e uma nova vida. Amém? Um novo olhar, uma nova oportunidade e uma nova vida. No versículo 19, na parte A, diz assim: vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não percebem? É Deus perguntando por meio de Isaías. Vocês não percebem? Eu vou ler aqui uma frase de uma cristã chamada Helen Keller. Ela viveu no final dos anos de 1800, morreu por volta, acho que de 1965. E ela foi a primeira surdo-cega a ser bacharel. Surdo-cega. O que é um surdo-cego? Além de ser surdo, é mudo e é cego. E ela disse assim: o olhar é a função dos olhos, mas a visão é a função do coração. Era uma mulher temente ao Senhor, surdo-cega, temente a Deus, cristã, e disse que olhar é a função dos olhos, mas a visão é a função do coração. Deus fez uma pergunta cirúrgica para aquele povo que estava vivendo o cativeiro de Babilônia. E Ele nos faz essa mesma pergunta. Vocês não estão vendo? Deus nos pergunta hoje. Vou fazer algo novo, vocês não estão vendo? Eu penso que a resposta daquele povo cativo foi
E a nossa também seria a mesma. Não, Senhor, não estou vendo. Porque Deus fez uma pergunta retórica. O que é pergunta retórica? Não precisa de resposta. Deus falou, vocês não estão vendo? Deus sabia. Se Deus fosse, de certa forma, perguntar, esperando uma resposta, ele já saberia a resposta. De que aquele povo não estava vendo mesmo. Porque pensa, eles ficaram 70 anos cativos. Muitos morreram lá, não voltaram. Então é óbvio que eles estavam tão mergulhados num passado que viveram. Porque um dos salmos diz que, enquanto os babilônios zombavam deles, pediam para que eles cantassem as canções que eles cantavam lá em Jerusalém, e eles disseram assim, como vou cantar isso? Se o que eu vivo hoje não tem nada a ver com aquilo, com o cenário diante de mim? Então quando Deus fez assim, vocês estão vendo o que eu estou fazendo, algo novo? A resposta seria não, não Senhor, não estou vendo. Mas Deus foi propositivo nisso. Ele fez essa pergunta porque ele sabia que eles precisavam de um novo olhar, um jeito novo de ver. E como que eu e você conseguimos enxergar algo novo? Quando Deus nos faz enxergar. Quando Deus vem e descortina o que está diante de nós. Quando Deus limpa a nossa visão. Quando Deus limpa o nosso coração. Quando Deus limpa as nossas mentes. Aí eu pergunto, com qual lente você está enxergando esta estação que você está vivendo hoje? Com que sentimento, com que coração, com que olhar você está vendo ao seu redor as coisas? Com que sentimento e coração eu estou enxergando esta estação que eu vivo? E era isso que Deus estava fazendo. Suscitando neles algo. Porque se a sua visão é de frustração, amargura, dor, enfim, todos os sentimentos possíveis, você precisa reparar isso. E como é que você repara isso? Não é você fazendo, é você se colocando à disposição de Deus, dizendo, Senhor, eu estou aqui. Porque não há nada o que eu possa fazer. Porque eu tentei fazer tanta coisa e até agora não consegui. Olha, eu subi monte desse monte, fiz campanha, desfiz, fui na religião tal, religião Y, recebi a oração do fulano, do ciclano, e não muda. Por quê? Porque é você querendo escapar da Babilônia. É você querendo escapar do cativeiro. Mas é Deus dizendo assim, olha, você não está vendo o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Você não viu o que Deus estava falando? Eu estou fazendo, não é o que você está fazendo, não é o que eu estou fazendo. Então, se a sua visão é de amargura, você precisa reparar. Mas se a sua visão também é dos troféus, dos sucessos, das alegrias, das viagens, das companhias e tantas coisas, você também precisa deixar isso de lado. Porque Deus está dizendo, eu vou fazer. E essas coisas do passado precisam ser removidos. Porque eles também não tinham só a recordação, talvez, do Moisés que liberou o povo, mas eles também tinham as recordações do Nabucodonosor quando invadiu Jerusalém e arrastou as pessoas. Então largue o passado. E olha o que ele disse no versículo 18, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. E ele não disse não viva no passado. Não more aí mais. Saia daí. Não habite mais aí. Então, se Deus está nos pedindo para esquecermos as vitórias do passado, irmãos, e para você, talvez, as derrotas, não será porque Ele está fazendo coisas novas? Não é? Se Deus está pedindo para eu desapegar daquilo que se foi, não é porque Deus está preparando algo muito maior e melhor. E talvez não é melhor no sentido estético, monetário, sentimental. Não é isso talvez, irmãos. Mas é o melhor para o teu tempo, para a tua estação, para essa época. Então se Deus está pedindo, largue, deixe. Não é porque Ele está preparando uma coisa nova, totalmente nova, inédita, diferente, para mim e para você. Deus não está abrindo os meus olhos físicos. Ele está abrindo os nossos olhos espirituais nessa noite.
se você assim receber a palavra do Senhor. Amém? Para que eu possa ser sensível àquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Então a minha oração para hoje é a mesma oração que Paulo fez. Você não precisa abrir, apenas ouça, está em Efésios 1, 17 e 18. Peço que Deus, o Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dê sabedoria espiritual e entendimento, para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou, e a rica e gloriosa esperança que ele deu ao seu povo santo. Essa é a minha oração, que Deus nos dê sabedoria espiritual, que Deus nos dê entendimento, que Deus nos dê um coração iluminado. E um coração que compreende que Deus está fazendo algo novo, a partir de um novo jeito de ver a vida. A vida, irmãos, é difícil? É. E a minha esperança, que foi Jesus que disse. Então se ele disse, ele respalda. Mas ele disse que ia ser difícil mesmo. Talvez para você parece que é tudo de uma vez ao mesmo tempo. Talvez para você é uma área crônica, parece que não sara, não cura, não muda. Talvez para alguns é uma novidade, é um Kinder Ovo, né? Cada abertura é uma surpresa, cada dia uma novidade. Irmãos, é difícil mesmo, mas Paulo orava pelo povo em Éfeso, para que Deus desse sabedoria espiritual, para discernir o tempo, as estações, para trazer entendimento, um coração iluminado e compreender a esperança concedida. Cristo é a nossa esperança. E não é esperança para o futuro, para algo que virá, não, é para o hoje, para o presente. Como o Alê mesmo disse, já e ainda não. Nós não estamos na eternidade, mas nós já vivemos como aqueles que vivem, se comportam, pensam na eternidade. Então eu não estou aqui para ser salvo, eu já fui salvo, vivo como salvo. Eu não estou aqui para ser redimido, eu já fui redimido, estou em redenção. Então tudo que é a respeito da minha vida, Deus tem interesse. Deus se importa. Não existe áreas que Deus não olha. Deus olha para tudo. Para todas as áreas, todas as necessidades da nossa vida. E volto a dizer, irmãos, no final de tudo, é o Senhor quem fará. Guarde isso. Ele fará. Porque Ele disse que Ele ia fazer. Apenas precisamos nos permitir. Senhor, eu permito o Senhor me dar uma nova visão hoje, agora. Quando o Senhor assim entender. Porque quando o nosso olhar muda, tudo muda. Tudo muda. As vitórias do passado, irmãos, elas vão reverberar até hoje. Vai esbarrar na gente até hoje. Porque se você está aqui, foram pelas vitórias lá do passado que te trouxe até aqui. Porque como esquecer das coisas que o Senhor fez? É impossível. Como esquecer dos milagres, dos livramentos, das portas abertas, das portas fechadas, das pessoas que nós conhecemos? É impossível. Mas Deus está dizendo que coisas grandiosas ainda estão por vir. Grandes coisas estão por vir. O melhor de Deus já veio. Cristo. Amém? Mas grandes coisas ainda estão por vir. Então, o passado são memoriais. Fotografias que você olha e fala, que bênção. Mas amém. Vida que segue. Deus tem coisas novas. Segunda, nova oportunidade. Verso 19, parte B. Até no deserto vou abrir um caminho. Ele disse, até no deserto vocês vão abrir um caminho? É Ele. Então nessa noite, irmãos, descansa o coração. Não é o que você vai fazer, é o que Ele vai fazer. Amém? Um novo olhar sempre é acompanhado de novas oportunidades. Por quê? Porque as escamas caíram. E diante de mim, eu posso ver para onde Deus está apontando, as direções que Deus está trazendo.
Então, um novo olhar sempre vem acompanhado de novas oportunidades. Aí, a pergunta que cabe a nós fazermos, como filhos do Senhor, é: que nova oportunidade nós não estamos vendo diante de nós, por estarmos tão focados nas oportunidades que já passaram? Que novas oportunidades Deus está dando hoje e a gente não está vendo? Já parou para pensar? Eu já vivi muitas experiências, irmãos, que Deus já tinha aberto uma nova oportunidade para mim e teimosamente eu estava olhando para a oportunidade que eu tinha vivido no passado. E eu creio que você também já deve ter vivido isso. Relacionamentos, pessoas, carreira, missão, tantas coisas que estavam diante de nós e a gente ficou olhando para o que passou, para o registro que ficou. Mas Deus está dizendo: vou abrir um caminho, vou pavimentar uma estrada, vou trazer novas oportunidades. Deus afirma que é capaz de criar oportunidades justamente onde menos esperamos. Porque quem imaginaria Deus fazendo algo no deserto? Produzindo algo no deserto? É claro que isso é uma metáfora. Porque o que ele estava falando era da libertação do povo. Mas Deus estava falando assim: eu vou abrir um caminho no deserto. Uma estrada. Mas quem imagina que Deus ia fazer algo no deserto? E a gente às vezes não para prestar atenção que Deus vai fazer coisas onde a gente menos espera. Sabe aquelas coisas que nós já ouvimos tanto na igreja? Deus vai te abençoar por um lugar que você não está vendo. Você está olhando para lá e Deus vai vir de lá. Você acha que vem de cima? Não vou falar que vem de baixo. Vem de reto. Deus, irmãos, vai abrir um caminho novo. E quando nós temos fé para viver algo novo, a nossa perspectiva muda. A nossa confissão muda. O que sai dos meus lábios muda. As minhas atitudes mudam. Deus tem um tempo de recomeço para nós. Recomeçar. Zerar. Seja a conta negativa ou positiva. Seja o balanço sendo satisfatório ou não. Deus está dizendo: eu vou abrir um caminho. Uma porta. Alguém estenderá a mão para você. Você não se sentirá órfão. Não se sentirá só. Você não caminhará sozinho. Chegará a provisão para sua casa. Seja ela financeira, emocional, espiritual, familiar. Uma mesa será posta diante de você. É o que Deus está dizendo. Vou abrir uma nova oportunidade. Preste atenção, irmãos, às oportunidades que Deus está oferecendo hoje. Uma oração: Senhor, deixe-me sensível para perceber as oportunidades que o Senhor está abrindo hoje, agora. Terceiro, para terminar, uma nova vida. Um novo olhar, nova oportunidade e uma nova vida. Verso 19, a parte B, novamente, ele diz assim: até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deus está dizendo que é capaz de agir mesmo nos lugares mais difíceis, improváveis e áridos da minha vida e da sua vida. Lugar mais seco, simbolizado aqui pelo deserto e pelo ermo, um lugar improdutivo. É o deserto. Região solitária e seca. Isso é lugar ermo que a Bíblia está dizendo. Ele pode trazer direção, provisão, renovação, onde tudo está estéril, onde tudo está perdido. Nova vida. Irmãos,
Eu não vim aqui trazer uma palavra de triunfalismo, de vitória. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, porque você entende do que sai desse púlpito aqui. Porque nós somos mais que vencedores. Amém, irmãos? A maior vitória que nós temos é estarmos em Cristo. Se você vai ser rico, se você vai descer para ABC, se você vai para Londres, para Paris, você vai ter carro, 2, 3, você vai ter um Aras. Irmãos, isso é perfumaria. Porque a maior vitória que eu e você tem é ter sido alcançado por Jesus. Ser salvo. Mas é claro que também nós entendemos que Deus nos abençoa. Então deixa eu falar aqui, talvez, para dois públicos diferentes. Talvez a sua vida está árida e seca porque você precisa de Jesus. Cristo. A raiz da sua vida, da sua essência, da sua existência tem que ser Jesus. E se talvez há um lugar árido, seco e produtivo, porque você precisa de Jesus, de Cristo, direcionando a sua vida. Amém. E talvez é o convite para você pensar em se render a Ele. Mas eu já aceitei Jesus. Mas eu já levantei minha mão. Mas talvez é se render mesmo, dizer, Senhor, governa os meus dias. Mas eu estou dizendo também de uma nova vida. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Sua vida não precisa ser fogos. Mas Deus tem prazer em abençoar seus filhos e filhas. Então Deus tem o prazer de dar vida. Aquilo que é estéril e improdutivo, Deus fazer produzir. Deus abençoar. Então se hoje eu e você estamos com a nossa mente, o coração, presos no passado, e já está seco, nós precisamos de uma nova vida, de algo novo. Por isso que o tema é Viva o Novo. E é o que Deus quer derramar hoje sobre as nossas vidas. E talvez para a gente é meio doido, né? Porque a gente fica pensando, mas o que eu vou fazer, irmãos? Não é o que você vai fazer, é o que Deus vai fazer. E a minha posição é uma só, é de falar, tá bom, Senhor, eu aceito, eu recebo, eu guardo, eu creio. Mas tudo isso, irmãos, é por meio de Jesus. Cristo nunca é um meio para nada. Ele é o fim de todas as coisas. O alfa e o ômega. O início e o fim. Deus não é trampolim. Deus não é um intermediário. Deus, Ele está e quer fazer parte de todo o processo. Os inícios e os fins. Os começos e os términos. Deus tem nova vida para nos dar. O Espírito Santo de Deus está disponível hoje, agora, aqui entre nós, para nos renovar, para nos restaurar, para nos despertar. Então, se está seco e improdutivo, Ele diz que Ele vai fazer águas passar pelo ermo e trazer vida a tudo aquilo que está infrutífero. Muitas vezes, irmãos, nós nos lembramos que fomos salvos. Mas salvos do quê? Salvos do inferno? Sim. Mas salvos de outras coisas mais. Eu fui salvo do inferno, da morte eterna, do lugar onde Deus não está. Eu fui salvo disso, essa é a minha maior salvação. Mas nesse processo aqui, Deus também vai nos salvando de certas situações. Deus vai nos resgatando, nos redimindo, inaugurando uma nova vida. A cruz, irmãos, nos lembra do nosso passado, mas o túmulo vazio nos lembra do nosso futuro, do nosso presente. Por isso, Paulo diz assim, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou. Irmãos, em nome de Jesus, a sua velha vida acabou. Mas a minha velha vida foi ontem, acabou. Minha velha vida foi há 10 anos, acabou. A minha velha vida foi semana passada, acabou. E uma nova vida teve início.
Quantas experiências se tornaram secas, irmãos? Deus pode trazer vida novamente. Amém? Eu queria chamar o louvor aqui. Deus, por intermédio de Isaías, ele comunicou ao seu povo que os feitos do passado tinham um valor especial. Tinha um valor especial. Funcionava como um retrovisor. Eles olhando o passado. Mas Deus estava dizendo que algo grandioso, igualmente grandioso, ia acontecer novamente. E é o que Deus está dizendo para nós hoje. Deus fará outra vez. Fará outra vez. De uma forma totalmente diferente. Inesperada. Mas Deus fará novamente. Portanto, irmãos, Deus tem para nós um novo olhar, nova oportunidade e uma nova vida. Que você, em Cristo Jesus, tenha uma nova vida. Uma vida abundante. Uma vida de paz, de alegria. Uma vida de não mais acusações, porque a Bíblia diz que não há acusação para aquele que está em Cristo Jesus. Para Cristo pouco importa o passado. O que importa é o hoje e o agora. E há uma oportunidade de Deus para nós. Amém? Se coloque de pé. Nós vamos cantar uma canção e depois nós vamos orar. Amém?